Em Daniel 6, a Bíblia conta a história de Daniel, né? Como ele era um jovem temente a Deus, um jovem que buscava de Deus, um jovem que adorava a Deus, um jovem que tudo que ele fazia, ele botava Deus em primeiro lugar na vida dele. E então Daniel orava a Deus 3 vezes por dia. Mas no trabalho dele levantou uns rapazes que tinham inveja dele, né? E foi atrás do rei Dário. O rei Dário decretou ali um decreto que durante 30 dias não pedisse nada a ninguém, somente o rei. Então aqueles invejosos que viu que Daniel era um homem honesto, um rapaz honesto, fazia tudo corretamente diante de Deus e dos homens, ali foi na casa de Daniel, viu Daniel orando 3 vezes por dia, Daniel orava 3 vezes por dia. Ele abria a janela ali em prol da cidade de Jerusalém. E ali ele buscava de Deus, ele orava a Deus. Então aqueles jovens criou inveja nos corações e foi atrás de Daniel, viu Daniel orando e foi falar com o rei que Daniel estava orando, que durante 30 dias não era para orar, a não ser pedir ao rei Dário, né? Mas o Deus grande que Daniel servia, o Deus grande que Daniel adorava, esse Deus grande, maravilhoso, que nunca mudou, ele sempre é o mesmo, nós mudamos, mas Deus não muda, ele é o mesmo. Então eles foram atrás do rei, falar que Daniel estava orando ao Deus Todo-Poderoso. E ali eles pediram ao rei para jogar Daniel na cova dos leões, para que os leões comessem Daniel, para que Daniel morresse, para que Daniel fosse devorado pelos leões. Mas Deus é o Deus que guarda aqueles que o buscam. Deus é o Deus que guarda e protege aquele que põe ele em primeiro lugar. E Daniel era jovem, mas Daniel botava Deus em primeiro lugar em tudo. Daniel adorava a Deus em primeiro lugar em tudo, não importasse se ele fosse morrer, se eles armassem armadilha para ele. Mas o importante é que ele sabia que o Deus grande que ele servia ia livrar ele daquele laço. E aqueles invejosos, daqueles rapazes, foi lá atrás de Daniel, viu Daniel orando e foi fofocar para o rei, falar para o rei que Daniel estava orando ao Deus Todo-Poderoso. Mas ali Daniel não temeu, não, porque Daniel sabia o grande Deus que ele adorava. Daniel sabia o grande Deus que ele estava servindo. Então, eles foram e falou para o rei. O rei mandou buscar Daniel. Ele lançou Daniel na cova dos leões. Mas Deus é tão bom e maravilhoso que os leões não fizeram nenhum mal, nenhum dano a Daniel. Porque Deus sabia que Daniel era inocente. Deus sabia que Daniel estava ali adorando a ele em espírito e em verdade. Deus sonda os corações. Deus conhece o coração. Deus sabe quem adora ele em espírito e em verdade. E Daniel era um servo temente a Deus, fiel a Deus. E ali Deus honrou a Daniel. Deus livrou Daniel daquela cova dos leões. Quando foi no outro dia, o rei Dário chegou lá para chamar Daniel. Daniel respondeu: viva o rei Dário. O grande Deus me livrou da cova dos leões. O grande Deus me livrou de ser morto, porque ele sabe que eu não fiz nada de errado ao rei. E o rei mandou tirar Daniel da cova dos leões. Então jogaram aqueles homens, aqueles moços que ficaram com inveja de Daniel. O rei mandou jogar na cova dos leões. E antes que chegasse embaixo, os leões devoraram eles todos em pedacinhos, porque Deus viu, Deus conhecia Daniel, Deus sabia que Daniel era fiel a tudo o que ele fazia no trabalho dele, era fiel a Deus. Ali o rei Dário mandou e todos ali adorassem a Deus de Daniel. E fez Daniel governador daquele lugar da Babilônia. Porque, irmãos, Deus honra aqueles que honram a Deus. Deus é fiel àqueles que é fiel a Ele. Deus protege, Deus guarda, Deus abençoa. Por isso que eu falo, seja fiel a Deus, busque a Deus, adore a Deus, esquece problema. Esquece problema. Está com problema, clame a Deus que Ele te ajuda, Ele te abençoa. Coloca Deus em primeiro plano na tua vida, que você vai ver a bênção que Deus vai te dar, o livramento que Deus vai dar para você, para a sua família. Então adore a Deus, busque a Deus, faça como Daniel fez. Deus livrou ele da morte porque Daniel foi fiel a Deus. Então, que possamos ser fiel a Deus, que Deus nos dá a vitória, que Deus nos livra, porque é Deus que cuida de nós. Deus nos criou, é Ele que cuida de nós. E que Deus abençoe vocês nessa tarde. Que rios e rios de bênçãos venham
derramar sobre vocês e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém?